Vamos com Larissa Rodrigues e Gustavo Uribe. Larissa, eu vou aqui trazer mais uma vez essas duas declarações de Valdemar Costa Neto. Ele relembra o resultado das eleições de 2022, nas quais Lula e Haddad saem vitoriosos na cidade de São Paulo. E aí ele reforça, Bolsonaro que é um candidato dele em São Paulo. Qual que é a importância para o espectro da direita, para Bolsonaro, ter um candidato que seja seu afiliado político, digamos assim, nas próximas eleições na capital paulista? Aí é colocar na balança o que é mais importante. Claro que vai ser esse discurso até se definir quem. Mas, no fim das contas, o PL também vai ter que pensar, e tem pensado, se não é melhor apoiar um candidato de direita que tenha realmente condições de vencer, do que simplesmente lançar um candidato do PL que possa acabar sendo derrotado por alguém da esquerda, que eles tanto reclamam. Então, é de posicionamento, a gente vem falando isso durante a semana, falamos ontem por cima também, né, Carol, de como tem o discurso para o público e do vamos ver na hora de fazer as alianças políticas. A tendência é até uma tendência oposta, de que acabe o Bolsonaro, o PL como um todo, apoiando um candidato de direita que possa realmente vencer na cidade de São Paulo. Mas eu e o Uribe, a gente ri aqui durante a fala de que falar que São Paulo é uma cidade de esquerda é demais. E o Uribe, que é de lá, vai poder dizer melhor do que eu, inclusive. Pois é, eu estou morando, não sou de São Paulo, mas aí o Gustavo Uribe vai poder dar o seu pitaco com relação a esse sentimento de quem é de São Paulo. Mas, Uribe, eu ainda vou acrescentar mais uma questão. Um outro desafio para Ricardo Nunes, quando a gente olha para as eleições de 2022, teve essa vitória de Lula, do Haddad, na cidade de São Paulo, mas um outro desafio também é encontrar o discurso. Você trazia para a gente, durante essa semana, a apuração dessa tentativa de aproximação com o Tarcísio de Freitas. Está no mesmo espectro da direita, porém, o discurso de Tarcísio difere do discurso de Bolsonaro. É moderado. E uma pesquisa feita por aliados de Ricardo Nunes mostrou que, para ele colhe mais dividendos eleitorais com uma aproximação com Tarcísio de Freitas do que com Jair Bolsonaro. Tanto é um bastidor deste encontro, é que no início do encontro, Ricardo Nunes falou com alguns veículos de imprensa e ele salientou: não, eu não sou muito próximo de Jair Bolsonaro. A gente não tem uma relação pessoal, ou seja, tentando manter a distância. E, ao mesmo tempo, Jair Bolsonaro, no discurso que fez, também não defendeu claramente Ricardo Nunes. Então, o elo entre os dois tem sido Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto, ele é conhecido por ser muito transparente, por falar as coisas muitas vezes que não devem ser ditas. E uma das questões foi dizer do lado de Bolsonaro: Jair Bolsonaro não quer um aliado de outro partido, ele quer que seja do PL, mas o cenário é muito difícil. Quando ele fala a respeito de São Paulo ser uma cidade de direita, não é. Aí foi uma escorregada dele. Na verdade, foi um recurso retórico para dizer que a direita precisa se unir contra Guilherme Boulos. Se a gente pegar o histórico dos prefeitos de São Paulo, há inclusive uma lógica nas eleições. Quase sempre você tem dois nomes de centro-direita, um nome de esquerda. Dois nomes de centro-direita e um nome de esquerda. A gente lembra Luiz Erundina, depois nós tivemos dois nomes de direita. Tivemos Serra, tivemos Kassab, depois Fernando Haddad. Tivemos os nomes de João Dória e depois de Bruno Covas. Então seria, por essa lógica, um nome de esquerda agora. Mas São Paulo definitivamente não é uma cidade de esquerda, é uma cidade de centro-direita. Qual é a dificuldade hoje? Neste encontro, Valdemar Costa Neto, pelo que eu apurei, sinalizou apoio a Ricardo Nunes. E Ricardo Nunes precisa do apoio do PL. Primeiro, tempo de televisão. O PL tem a maior bancada da Câmara dos Deputados, então tem um latifúndio de tempo de televisão e um latifúndio também de recursos eleitorais, de fundo eleitoral, aquele fundão que a gente sempre fala. Segundo, se for lançado um nome do PL, divide o centro e a centro-direita. E aí Ricardo Nunes sai prejudicado. Então ele precisa sempre ficar com um prato em cada mão, tentando equilibrar. De um lado, fazer com que o PL entre na sua chapa, mas, ao mesmo tempo, não se vincular diretamente a Jair Bolsonaro. Apesar do discurso de Valdemar Costa Neto sinalizando apoio a Ricardo Nunes, não está definido ainda. Eu conversei recentemente com Valdemar Costa Neto e ele me disse que o apoio será definido em dezembro. Há uma grande preocupação. Ricardo Nunes não é muito conhecido em São Paulo. Ele era vice-prefeito de Bruno Covas. Ele precisa se tornar conhecido. E Valdemar Costa Neto pontua isso. A gente precisa que ele tenha uma maior viabilidade eleitoral. Se ele não tiver uma maior viabilidade eleitoral até dezembro, o PL lança uma candidatura. Inclusive, pode ser o nome de Eduardo Bolsonaro,
que hoje é cotado candidato ao Senado Federal, mas poderia ser para a Prefeitura de São Paulo. Então, o movimento deste agora, esperar. Caso Ricardo Nunes se torne conhecido, o PL entra na chapa. E aí tem uma dificuldade, quem será o vice? Porque para Ricardo Nunes seria melhor um vice do Republicanos, até para puxar Tarcísio de Freitas para a campanha de vez. O nome da deputada federal, por exemplo, Maria Rosas, é o favorito hoje. Só que, caso o PL peça vice, ele não tem o que fazer. É melhor ter o PL na chapa e não ter um candidato de direita que dispute contra ele. Aí é melhor indicar o nome do PL para ser vice dele. Articulações para as eleições de 2024 a todo vapor, com bastidores do Gustavo Uribe e da Larissa Rodrigues, que daqui a pouquinho conversam mais com a gente.